Opa, e aí galerinha, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Bike. Mano, e hoje eu tô aqui fazendo o top 10 mais poderosos da Tropia do Bike, de acordo com a história da Tropia do Bike. Bom, acho que quase todo mundo sabe que eu tô criando uma história pra Tropia do Bike, né? Como se fosse um anime sem estar animado, e sim um mangá sem estar desenhado. Mas é meio que uma história da Tropia do Bike. E a gente vai estar. Opa, que bosta que eu fiz aqui. Não sei o que eu fiz. O que eu fiz, galera? Eu não sei. Calma. Calma aí. Eu não sei o que eu fiz. Calma aí. Calma aí. Vamos ajeitar. Não tem nada que a gente não possa ajeitar, né? Pronto. Aí aqui eu vou fazer aqui o top 10 de acordo com a história, né? E eu confesso que é bem difícil fazer esse top 10. Por isso que tem algumas posições que eu vou dar alguns empates. Porque é realmente bem complicado fazer esse top 10. Então, eu vou falar. Eu não vou comentar muito sobre as habilidades das pessoas, de cada um dentro da história, mas se vocês quiserem, eu faço um vídeo explicando todas as habilidades e a história de cada um dos membros na história da terapia do bike que eu tô fazendo. E a gente vai comentando em cima. Então, lembrando que só de você estar se você não tá no top 10, isso não é ruim, até porque só tem 18 membros. Então, 8 vão ter que ficar de fora do top 10. E se você tá no top 10, bacana, legal pra você, tá ligado? Mas, assim, eu vou começar. Eu acho que é melhor eu começar de baixo, né? Então, eu acho que com o 10º lugar na história, né, da tropinha, ficaria o Thomas, na história lá que eu criei, na que eu tô criando. Ele seria o 10º lugar. Tem uns poderes bem roubadinhos lá que eu não vou, como eu falei, eu não vou explicar os poderes, porque né, eu tenho a oportunidade de fazer um vídeo só sobre isso, então eu não vou explicar. Mas eles têm uns poderes bem legais que eu criei lá. E ele foi. Ele não é um vilão, mas ele é um antagonista da segunda saga do anime. Não chega a ser um vilão, mas é um antagonista, assim. Porque ele não é um cara mau na história, mas ele também. Mas ele é meio que um rival do protagonista, que não é o Bike, é o Antônio, tá? Eu não fiz o Bike como protagonista. É só pra um adendo aqui, eu não botei o Bike como protagonista. Então vamos lá. Deixa eu pensar uma coisa. É isso mesmo. Então, já tenho aqui tudo planejado, tá, galera? Vamos lá. Em nono lugar, a gente vai ter o Luke dentro da história. Ele é bem. Na história ele tem uns poderes bem legais. Não é bem legais, mas é uns poderes bem. São bem roubadinhos até. E ele é o principal rival dele, é o Gustavo, que não vai estar no top 10, mas ele é o principal rival do Luke na história. E é isso. Em oitavo lugar, a gente vai ter o Urano. O Urano, ele. Opa, pera aí, uma correção. O Urano vai estar em sétimo, quem vai entrar em oitavo é o Garrafinha. Porque, bom, o Garrafinha, ele não ficou vivo antes do time skip, depois da final do final, né? Porque no final a gente vai ter meio que um time skip, então, pra ver como é que os personagens ficaram depois da luta contra o Yuri. E o Garrafinha foi um dos personagens que não sobreviveu, assim como a grande maioria. Na verdade, de 18 membros, apenas 8 sobreviveram. Então, se você não sobreviveu, não é bem comum. Inclusive, o próprio Bike morre na história. Isso, como eu já disse, eu posso fazer um vídeo falando sobre a história. Mas o Garrafinha vai ficar em oitavo, porque ele é um dos alunos de Bike na história. E ele ajuda, ele fica lá no castelo do Bike, e junto com o Rek
E, inclusive, ele era parceiro do Urano antigamente, né? O Rek e o Garfinha eram parceiros do Urano, só que eu tô falando demais, tô falando demais. Bom, agora falando sobre o Urano, ele virou. Ele. Bom, ele é um inimigo, né? Que tem uma história por trás, né? E ele antigamente era aluno de bike. Que coisa, né? Vamos lá, sétimo lugar por ano. Agora o sexto lugar. Quem que a gente vai botar em sexto? Em sexto lugar vai ficar o protagonista, o Antônio, né? Vai ficar em sexto lugar. Ele é o protagonista da história e no final da história ele vai acabar em sexto. Não vai ser o mais, não é um protagonista que acaba sendo o mais poderoso da história. E ele não morre, né? Porque ele é o protagonista e ele acaba não morrendo, né? Mas, enfim, na história ele não morre. Em quinto lugar, a gente tem o vilão final, que é o Yuri. O Yuri, na, no, no tempo que ele morreu, ele era o segundo personagem mais forte. Só que, como eu falei, depois da batalha da guerra, né, que o Yuri morreu, a gente vai. Ele acaba sendo ultrapassado por mais três personagens. E esses personagens aqui que a gente vai botar primeiro é o. Personagem. Eu vou falar personagens, mas por três membros aqui. Que o primeiro que a gente vai botar é o João, que é o quarto mais poderoso. E aqui, galera, que também não é. Que foi o primeiro antagonista da série. E que ele é um dos personagens mais legais, na minha opinião. Então, cara, aqui foi muito difícil de escolher. Eu pensei muito, mas eu pensei mais se fosse uma batalha hipotética entre o Balde e o Cocô. Porque, tipo, eu pensei na força deles, e a força deles, em geral, os poderes e tal, é muito igual, é muito equiparado, tá ligado? Mas tem uma coisa que faria com que um deles sobressaísse. Ó, eu vou subir nos dois ao mesmo tempo, pra criar o suspense. Porque o primeiro acho que todo mundo sabe quem é, até porque, né, não faz sentido eu falar isso. Mas, enfim, são dois personagens que sobreviveram, e foi muito difícil escolher isso. Foi muito difícil. Cara, mas tipo, um fator me fez botar o Cocô em terceiro e o Balde em segundo. Que foi simplesmente porque o Balde tem conhecimento em arte samurai no anime, na história. É algo bem louco. Tem muita coisa louca, galera. É bastante coisa louca, tá ligado? Só quero deixar claro que a história não é um bagulho sério, tá? Tem um monte de coisa zoada e um monte de brincadeira lá, beleza? É um monte de zoação aquilo lá. Só quero deixar isso claro. Mas enfim, o Balde, ele tem uma coisa que faria ele vencer do Cocô numa batalha e sobressair a ele, que é ele ter uma capacidade intelectual muito maior do que a do Cocô. É isso. Mas isso não é querendo fazer o Balde ter grandes feitos, né? Só porque não é muito difícil ser mais inteligente que o Cocô mesmo. Primeiro é o bike, não tem muito o que fazer. É, Aqui agora eu vou organizar os que estão fora do top. Top 11 seria do Mimi. O top 12 do Gustavo. O top 13 do Brock. Top 14 do Rec. Top 15 do Robô. Top 16 do Gabriel. Top 17 do Biel e top 19. Top 18 do JV. Espero que vocês tenham odiado esse vídeo. Se vocês odiarem, deem dislike. Se vocês deem dislike, vocês são pessoas racionais. Adeus.